Agora nós vamos receber o professor Júlio Teixeira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Júlio, um prazer tê-lo aqui no Olhares, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, Júlio, sobre a questão de organização de projetos, mais especificamente para sites, para aplicativos. O nosso tema da semana é decoração. Claro que tem a ver um pouquinho essa questão, tudo que a gente fala em decoração tem a ver com organizar. E aí a gente pensa na hora de organizar um site, de organizar um aplicativo, lógico, tem que estar agradável visualmente para que a pessoa desperte interesse da pessoa, para que a pessoa fique ali, seja um e-commerce ou seja qualquer tipo de serviço. Como é que eu posso começar, na sua opinião, a pensar a estruturar o meu site? Acho que o primeiro passo é você entender a lógica do usuário, né? Acho que o primeiro passo é você entender a lógica do usuário, saber o que ele está buscando naquele espaço, quais as ações que ele precisa desenvolver, para daí começar a pensar numa estrutura visual que agrade, que facilite a navegação, que faça com que ele se entenda dentro daquele espaço e tenha segurança. Por exemplo, quando você navega no site de um banco, por exemplo, e algo muda dentro do ambiente virtual, te gera insegurança. A pessoa parece que fica meio... Aí se perde ali, né? Se perde bastante, ela fica um tanto quanto agoniada, não sabe se aquilo ali é de fato o que ela está procurando, se ela tem segurança em dar suas informações, se algo vai acontecer na conta dela. Isso acontece em diferentes situações. Se eu ali estou buscando entretenimento e não é exatamente daquela forma que eu esperava me entreter, eu já logo largo aquilo de mão, vou procurar uma outra diversão e tal. Não é um processo tão simples quando você fala em entender o que o usuário busca, porque a gente está falando de um universo enorme, né? De milhões de pessoas. De que forma que eu posso focar mais? Vale a maioria? Eu sei que tem inúmeras ferramentas que medem, né? Essa questão dos caminhos, onde o usuário clica, mas eu preciso focar no quê? Acho que o primeiro ponto assim, é melhor conversar com poucas pessoas do que não conversar com nenhuma, por exemplo. Tá. Então, você conhecer um grupo de pessoas que parece o público com que você vai trabalhar, que tem semelhança com quem você deseja atingir, e aí entender quais são as ambições, quais são os interesses, também na contrapartida do que você quer colocar de informação nesse ambiente, o que casa com as expectativas, para daí você organizar o material. O segundo passo, isso no caso de site, de aplicativo, de espaços digitais, ele é mais fácil, porque você já tem a rastreabilidade. Saber se de fato as pessoas estão clicando onde você estava imaginando, se elas estão olhando para o que você imaginava que ela ia olhar fazer os ajustes. Quem é esse meu público, né? Exatamente. Eu posso conhecer também. Claro, você vai ter uma fidedignidade maior que os dados vão te trazer da própria internet. É um processo, Júlio, que eu posso dizer muito de erros e acertos? Faz parte do negócio? Certamente. Inclusive, um dos testes mais famosos que se tem para a construção de ambiente físico, de ambiente digital, é o teste AB. Que é justamente isso, você mudar alguma coisa de lugar, algum ponto, alguma variável pequena dentro do teu espaço, para ver se aquilo ficou melhor ou pior, se trouxe uma quantidade maior de cliques, de visualizações. Então, esses testes de AB é você pegar um ponto específico do aplicativo, do site, e testar, mudar ele de lugar e ver se aquilo melhorou a experiência do usuário. Né? Que bacana. Antes de a gente ir para esse ambiente virtual, é no papel mesmo que a coisa se configura? É no desenho? É ali? Sim, sim. A gente, enquanto ser humano, tem essa necessidade de tocar a mão na informação, né? Então, principalmente quando você está trabalhando com equipes, as equipes sentem a necessidade de interagir e o papel ele é muito dinâmico para esse tipo de coisa, né? Então, esse tipo de recurso que você utilizar para fazer com que as pessoas pensem junto, olhando para a mesma coisa, te leva a um engajamento maior da equipe para trabalhar em cima desse projeto. Acaba engajando também se você trouxer o usuário, o cliente, o interessado nesse projeto para dentro, ele acaba se engajando também no projeto. Quanto mais olhares ali em cima, mais opiniões, melhor. Certamente. Claro que é legal controlar isso, saber dosar o peso de cada feedback. Sim. Mas quanto mais gente validar aquela solução, melhor. Júlio, falando em organização de espaço, você está trabalhando num projeto que é escrever um livro, lançar um livro. A previsão já é para o ano que vem sobre esse tema? Isso. O livro é sobre gestão visual de projetos, como a organização da informação no momento de desenvolvimento de projetos é importante
e facilita esse processo. Ele vai ser lançado, eu estou fechando com a editora essa semana, e ele vai ser lançado provavelmente no meio do ano que vem. E aí volta aqui no Olhares para divulgar o livro. Certamente. Tá convidado. Tá bom, obrigado. Obrigada pela presença, tá?